Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo API Gateway, a peça que falta na segurança da sua SPA. Introdução. Abra o DevTools do seu navegador agora mesmo, vá até a aba Application e procure por tokens no Local Storage, Session Storage ou nos cookies, se a sua aplicação é uma SPA, Angular, React, Vue. Há uma boa chance de que um JWT esteja lá, totalmente legível, esperando que alguém com um mínimo de conhecimento técnico o copie e use. Um API Gateway pode validar esse token a cada request, rejeitar chamadas sem autenticação e aplicar rate limiting severo contra abusos. Mas ele não pode impedir que um script malicioso, injetado via XSS, roube o token antes mesmo que o request chegue ao gateway. Esse é o paradoxo que quero explorar neste artigo. Em arquiteturas de microservices com SPAs no front-end, o API Gateway é uma peça essencial. Centraliza autenticação, observabilidade e políticas de segurança em um único ponto. Porém, ele não é bala de prata. A segurança real de tokens no browser depende de decisões arquiteturais, que vão muito além de configurar um plugin de JWT no Kong ou no Azure API. Este é o terceiro artigo da série Segurança para Devs. No primeiro artigo, cobri os fundamentos de JWT, OAuth 2, OpenID Connect e os tipos de Client ID no Azure Entra ID. No segundo artigo, implementei o padrão BFF com ASP.NET Core 8, Angular 16 BY e cookies HTTP-only. Agora, vou fechar o ciclo respondendo perguntas que ficaram em aberto. O que é um API Gateway? Quais são os projetos open source mais robustos? Como ele se integra com BFF? E a questão central, qual é a abordagem mais robusta segundo a OWASP para proteger tokens em espaço? Ao final deste artigo, você vai entender quando usar e quando não usar a API Gateway, porque JWT é vulnerável em qualquer forma de armazenamento no browser, incluindo variáveis em memória, e porque a recomendação da OWASP é que o token simplesmente não exista no browser. O que é um API Gateway? Um API Gateway é o ponto único de entrada para todas as APIs de uma arquitetura de microservices, diferente de um reverse proxy, que simplesmente encaminha requests para servidores back-end, e de um load balancer, que distribui carga entre instâncias. O API Gateway entende as suas APIs. Ele sabe quem está chamando, qual endpoint está sendo acessado, se o token é válido, se o rate limit foi excedido e pode transformar tanto o request quanto o response antes de chegar ao serviço final. Na prática, o API Gateway funciona como um porteiro inteligente. Ele não apenas abre a porta, ele verifica a identidade, aplica regras, registra quem entrou e pode até modificar a mensagem antes de entregá-la ao destinatário. A confusão entre API Gateway, Reverse Proxy e Load Balancer é comum, porque alguns produtos fazem mais de uma coisa. O Nginx, por exemplo, nasceu como web server e reverse proxy, mas com módulos extras pode funcionar como API Gateway. Para deixar claro onde cada um atua, veja a tabela abaixo. As responsabilidades típicas de um API Gateway incluem routing inteligente, rate limiting e throttling, autenticação e autorização, transformação de request response, observabilidade centralizada, métricas, logs e tracing distribuído, caching de respostas e API versioning. Todas essas preocupações transversais, cross-cutting concerns, ficam centralizadas em um único ponto em vez de serem reimplementadas em cada microservice. A informação: um reverse proxy encaminha requests, um API Gateway entende suas APIs, quem está chamando, com qual token, sob qual política,
e pode transformar a comunicação em ambas as direções. Principais players e projetos open source. O ecossistema de API Gateways é extenso. Existem projetos open source robustos, soluções cloud managed e gateways enterprise com licenciamento comercial. Vou focar nos projetos mais relevantes para quem desenvolve e opera microservices hoje. Open Source. Congo é provavelmente o API Gateway Open Source mais conhecido. Construído sobre Nginx OpenRest, usa Lua para plugins e oferece DBLess Mode para configuração declarativa. O Kong Ingress Controller torna-o Kubernetes Native e a comunidade é enorme, com centenas de plugins disponíveis no Kong Hub. É a escolha segura quando se busca maturidade e ecossistema. Apache APIX é o concorrente direto do Kong em performance. Usa etcd como backend, em vez de PostgreSQL, suporta plugins em Lua, Java, Go e Python e vem com dashboard nativo. Incubado pela Apache Foundation, tem crescido rápido em adoção, especialmente em ambientes que exigem alta throughput com baixa latência. DIC é escrito em Go e se diferencia pelo suporte nativo a GraphQL, Developer Portal integrado e Analytics built-in. Tem uma versão Community, Open Source, e uma versão Enterprise com features adicionais. É uma boa escolha quando o time já trabalha com GraphQL e quer um gateway que entenda esse protocolo nativamente. KrakenD é stateless por design. Não depende de banco de dados. Toda a configuração é declarativa em JSON ou YAML. Escrito em Go, entrega performance extremamente alta e é ideal para cenários onde a simplicidade operacional é prioridade. Se você não quer gerenciar um PostgreSQL ou etcd só para o gateway, KrakenD resolve. Traefik nasceu no ecossistema de containers e brilha no auto-discovery de serviços via Docker Labels ou Kubernetes Annotations, gerenciamento de certificados. Let's Encrypt é automático e a cadeia de middlewares é configurável de forma declarativa. Para quem já usa Docker Compose ou Kubernetes, Traefik é o gateway que se configura sozinho. Nginx vai além de reverse proxy quando combinado com módulos Plus ou com o Nginx Gateway Fabric para Kubernetes. Embora não seja um API Gateway de nascença, a maturidade e estabilidade do projeto fazem dele uma escolha confiável para equipes que já dominam sua configuração. Cloud e Enterprise. No universo Cloud, os principais são Azure, API Management, APM, com Developer Portal, policies em XML, CX e integração com Azure Entra-ID, AWS API Gateway, REST e WebSocket com integração Lambda e API Keys nativo, Google Cloud APG, Analytics avançado e monetização de APIs, e Cloudflare API Shield, proteção Edge-Based com MTLS nativo e DDoS integrado. Comparativo rápido. Dica: se o critério é performance pura, AppZix e KrakenD lideram. Se é ecossistema e maturidade, Kong e Nginx dominam. Se é facilidade operacional com containers, Traefik é difícil de bater. Quando usar e quando não usar API Gateway. API Gateway é uma peça de infraestrutura poderosa, mas que adiciona complexidade operacional. Usá-lo sem necessidade real é over-engineering. Não usá-lo quando necessário é expor sua arquitetura a riscos e retrabalho. Quando usar microservices com múltiplos consumers, web, mobile, IoT, parceiros externos acessando as mesmas APIs. O gateway centraliza autenticação e políticas sem que cada serviço reimplemente. Cross-cutting concerns centralizados. Autenticação, rate limiting, logging, caching. Sem gateway,
cada microservice precisa de sua própria implementação, gerando inconsistência e duplicação. Multi-tenancy e rate limiting por cliente. Quando diferentes clientes ou planos de assinatura têm limites distintos de consumo. O gateway aplica essas políticas sem que os serviços precisem conhecê-las. API versioning e deprecation control, migrar de V1 para V2 sem quebrar clientes. O gateway roteia baseado na versão, enquanto ambas as implementações coexistem. Transformação de protocolos. Front-end fala REST, back-end fala gRPC. O gateway faz a tradução, evitando que o front-end precise entender protocolos internos, compliance e auditoria. Requisitos como PCI, DSS e LGPD exigem logs centralizados de quem acessou o que e quando. O gateway é o ponto natural para essa captura. Quando não usar. Monolito simples com um único front-end. Adicionar API Gateway para um monolito que serve um único SPA é complexidade desnecessária. Um engine vasto, como Reverse Proxy, é suficiente. 2. 3. APIs internas sem exposição externa. Se tudo está na mesma rede interna e há poucos serviços, a comunicação direta é mais simples. Yagni, you aren't gonna need it. Equipe pequena sem capacidade operacional, um API Gateway é mais uma peça de infraestrutura para monitorar, atualizar e debugar. Se a equipe mal consegue manter o que já existe, adicionar um gateway piora a situação. O anti-pattern gateway gordo. Um erro comum é usar o API Gateway como orquestrador de lógica de negócio. O gateway deve fazer routing e aplicar policies, nunca orquestração de fluxo. Se o gateway decide chamar a API A, depois API B, depois API C, com o resultado combinado, isso é responsabilidade de um BFF ou de um padrão de saga, não do gateway. Atenção, API Gateway gordo é um monolito disfarçado. Se tem lógica de negócio no gateway, algo está errado. Ele deve ser uma camada fina de políticas e roteamento, não um orquestrador de workflow. API Gateway e a segurança em arquiteturas SPIL. Esta é a seção central deste artigo. Aqui vou explicar o que o API Gateway pode e o que não pode fazer pela segurança de uma SPO e por que o JWT é vulnerável independente de onde esteja armazenado no browser. O problema fundamental. SPIAs são Public Clients, rodam inteiramente no browser do usuário, sem capacidade de guardar segredos. Não existe Secret Client seguro no front-end. O código de JavaScript é acessível via DevTools, o Network Tab e mostra cada request, e qualquer armazenamento no browser é acessível via JavaScript. Esse é o contexto no qual o JWT precisa operar, e é aí que a maioria das arquiteturas falha. Se você ainda não está familiarizado com os fundamentos de JWT, of Toys e tipos de cliente, recomendo ler o primeiro artigo da série antes de continuar. O que o API Gateway pode fazer? O API Gateway é muito eficiente em validar tokens e aplicar políticas de forma centralizada. JWT Validation centralizada verifica signature, issuer, audience e expiration em um único ponto, em vez de cada microservice reimplementar a validação. Um token rejeitado no gateway nunca chega aos serviços internos. Rate limiting contra brute force e abuso. Limitar chamadas por IP, por token ou por cliente reduz a superfície de ataque para ataques automatizados. IP é allow listing e block listing. Restringir acesso a endpoints críticos por faixa de IP ou bloquear IPs suspeitos em tempo real. Transformação de request response. Remover claims sensíveis antes de devolver a resposta ao cliente ou adicionar headers de segurança que o serviço back-end não conhece.
MTLS entre gateway e backend, garantir que somente o gateway acessa os microservices, mesmo que um atacante descubra um endpoint interno sem o certificado do gateway não consegue chamar diretamente. CORS Enforcement centralizado, definir quais origens podem chamar quais APIs, em vez de cada microservice configurar CORS independentemente e potencialmente errar. Exemplo de configuração no Kong com plugins de JWT, Rate Limiting e CORS. Essa configuração valida tokens JWT automaticamente, limita cada consumidor a 100 requests por minuto e restringe cores apenas à origem legítima da SPA. Tudo centralizado, sem que os microservices precisem saber. O que o API Gateway não resolve: token vulnerável em qualquer armazenamento no browser. Aqui é onde a maioria dos artigos sobre API Gateway para. Eles mostram a configuração de JWT Validation, declaram vitória e seguem em frente. Mas o problema real não é validar o token, é que o token existe no browser em primeiro lugar. Vou percorrer cada método de armazenamento para demonstrar que nenhum é seguro quando um XSS é explorado. Local Storage e Session Storage, o método mais comum e mais vulnerável. O token persiste, Local Storage, ou vive até o fechamento da aba Session Storage. E qualquer JavaScript na página pode lê-lo com o window to Local Storage to get it in Touch token. Um script malicioso injetado via XSS faz exatamente isso. Cookie sem httponly. Desenvolvedores que migram de Local Storage para cookie sem configurar a flag httponly não ganham nada. O cookie continua acessível via document.cookie, tão legível via JavaScript quanto Local Storage. Variáveis em memória, closures, módulo scope, Redux Store, NGRX Store, variável global. Este é o ponto que muitos desenvolvedores erram ao acreditar que, se não persistir, está seguro. O raciocínio é: o token existe apenas em memória JavaScript, não está em nenhum storage persistente, logo o XSS não consegue acessá-lo. Está errado. O XSS injeta um script que roda no mesmo contexto de execução JavaScript da aplicação. Isso significa que o atacante pode ler diretamente variáveis e stores do framework. Se o token está em um Redux Store, o script acessa o window Redux Store ou qualquer referência global. Se está em uma variável exportada de um módulo, importações dinâmicas ou referências de escopo podem alcançá-la. Fazer monkeypatch de fetch e XML HTTP request para interceptar o header authorization bearer em trânsito, mesmo que o token esteja numa closure inacessível no momento em que a aplicação envia um request com o token no header, o atacante captura hooker interceptors do framework, Angular HTTP Interceptor, Axios Interceptors ou qualquer middleware que adicione o token aos requests. O atacante substitui o interceptor original por um que copia o token antes de adicioná-lo ao header. Web Worker. Mesmo isolando o token em um Web Worker, ele precisa devolver o token ou enviá-lo como parte de um request ao main thread via post message. Nesse momento, o script malicioso que está ouvindo eventos de message no main thread intercepta o token. Atenção! Se um atacante consegue XSS, ele controla o runtime JavaScript inteiro. Não importa onde o token está na memória do browser. Se o JavaScript da aplicação consegue acessá-lo para enviar requests, o script malicioso também consegue. A superfície de ataque não é o local de armazenamento, é o contexto de execução compartilhado do JavaScript. O veredito: se o token existe no browser em qualquer forma acessível ao JavaScript, seja local storage, cookie sem httponly, closure, Redux Store, Web Worker com post message, um XSS significa game over. O API Gateway valida tokens no lado do servidor,
mas não tem como resolver um problema que acontece inteiramente no browser, antes do request chegar à rede. A recomendação é clara: o token não deve existir no browser. É exatamente isso que o padrão BFF com HTTP Cookies resolve. A API Gateway BF faz sentido? Sim, faz, mas depende do tamanho e da complexidade da sua arquitetura. A API Gateway e BOF resolvem problemas diferentes e, quando combinados, criam uma arquitetura de segurança robusta, onde cada peça tem uma responsabilidade clara. A arquitetura combinada. O fluxo completo fica assim. Nessa arquitetura, o BFF gerencia toda a autenticação do usuário, sessão, cookies HTTP token refresh. O token nunca chega ao browser. O BFF obtém o token do Identity Provider, armazena no servidor e envia apenas um cookie de sessão HTTP para o browser. Cada request da SPA inclui esse cookie automaticamente e o BFF injeta o token real antes de encaminhar ao API Gateway. O API Gateway recebe o request já autenticado com o token real no header e aplica suas políticas: validação de JWT, Rate Limiting, MTLS para os backends, versionamento de APIs e observabilidade centralizada. Ele não sabe nem se importa que o request veio de um BFF. Ele apenas valida e roteia. Separação de responsabilidades. O BFF é Confidential Client, possui Client Proxy Secret, roda no servidor e pode autenticar de forma segura com o Identity Provider. O API Gateway é o Policy Enforcement Point, valida tokens, aplica rate limiting e garante que apenas requests autorizados cheguem aos microservices. Para detalhes de implementação do BFF com ESP Netcore 8, YARP e Angular 16 Plus, veja o artigo anterior da série. Quando faz sentido e quando é overkill. A combinação BFF Plus API Gateway faz sentido quando equipes grandes operam dezenas de microservices com múltiplos frontends, web, mobile e IoT, múltiplos consumers acessam as mesmas APIs. Cada consumer pode ter seu próprio BFF, mas todos passam pelo mesmo gateway. Requisitos enterprise como multi-tenancy, AP e monetização, ou compliance PCI DSS, exigem governança centralizada. Já quando a equipe é pequena, os serviços são poucos e há um único front-end, o BFF sozinho de InX como Reverse Proxy é suficiente. Adicionar um API Gateway nesse cenário é complexidade operacional sem benefício proporcional. Dica: se sua equipe opera 3 APIs internas e um único front-end, BFF Plus Engine Extras é suficiente. API Gateway brilha quando há escala, múltiplos consumers ou requisitos enterprise. Não adicione complexidade sem necessidade real. O ESP, a abordagem mais robusta para JWT em Space. O ESP e o IETF mantêm o draft, o Alt 2.0 for Browser-Based Applications, que é a referência mais atual para a autenticação em SPAs. Esse documento deixa claro: nenhum armazenamento no browser é seguro contra XSS, porque nenhum armazenamento no browser é seguro. Reforçando o que demonstrei na seção 5 com um resumo consolidado. O denominador comum é simples. Qualquer coisa acessível ao JavaScript da aplicação é acessível a um script injetado via XSS. O browser não diferencia seu código legítimo de script malicioso injetado. Ambos rodam no mesmo sandbox, com os mesmos privilégios, no mesmo contexto de execução. Hierarquia de abordagens da menos para mais segura. Local Storage plus Access Token direto, XSS, lê diretamente. É o cenário mais vulnerável e mais comum. Session Storage plus PXE, mesmo problema do Local Storage,
apenas com escopo reduzido à aba do browser. Se o atacante tem XSS, ele está na mesma aba. Variável em memória, closure, monkey patch de fetch ou XML-HTTP request intercepta o token em trânsito, como demonstrado anteriormente. A falsa sensação de segurança é o maior risco aqui. Service Worker, como Token Mediator. O token fica isolado no Service Worker Context, inacessível ao main thread JavaScript. O Service Worker intercepta requests da SPA e injeta o token automaticamente. É uma abordagem melhor, mas com limitações significativas. O Service Worker pode ser desregistrado pelo browser, não funciona em modo incógnito em alguns browsers, e a complexidade de implementação é alta. Poucos frameworks suportam nativamente. BFF Pattern com HTTP-only cookies, o token nunca chega ao browser. O BFF, como confidential client no servidor, obtém e armazena o token. Apenas um cookie de sessão HTTP-only inacessível ao JavaScript trafega entre browser e servidor. Não tem o que roubar. Token Mediator Pattern. O Token Mediator é a recomendação alternativa da OWASP para quando o BFF não é viável. A ideia é usar um Service Worker que intercepta todos os requests da SPA. Quando a SPA faz um fetch, o Service Worker captura o request, adiciona o token ao Header Authorization e encaminha ao servidor. O token fica armazenado apenas no contexto do Service Worker, que é separado do main thread JavaScript. Na teoria, isso impede que XCS no main thread acesse o token. Na prática, existem limitações que fazem do Token Mediator uma alternativa inferior ao BFF. O browser pode desregistrar Service Workers sob pressão de memória? Nem todos os browsers mantêm Service Workers ativos em modo incógnito, e a complexidade de implementar Refresh Token dentro de um Service Worker que não tem acesso a DOM ou Local Storage é significativa. Mitigações no browser, defesa em profundidade. Mesmo com BFF, é fundamental aplicar camadas de defesa no browser para reduzir a probabilidade de XSS em primeiro lugar. Content Security Policy, CP, rigoroso. Configure script SSRC Self sem unsafe inline e sem unsafe val. Isso bloqueia a execução de scripts inline injetados via XSS, reduzindo drasticamente a superfície de injeção. Sub-Resource Integrity, SRI, para scripts externos, garante que scripts carregados de CDNs não foram comprometidos. Se o hash não bate, o browser bloqueia a execução. Trusted Types API previne DOM-based XSS, impedindo o uso de inner HTML e HTML e outras syncs perigosas sem validação explícita. É suportada pelo Chrome e Edge. Depop, Demonstration of Proof of Possession, torna o token roubado inútil, sem a chave privada correspondente. Detalhado na próxima sessão, Short-Lived Access Tokens, 5 minutos, reduz a janela de ataque. Mesmo que o token seja roubado, expira rapidamente. Atenção! Essas medidas são camadas de defesa, defense in depth, não soluções definitivas. Se XSS ocorre, o atacante pode operar em tempo real, mesmo com token de 1 minuto. Ele age nos 60 segundos disponíveis. A automação torna isso trivial. Veredicto OWASP. A abordagem mais robusta, segundo a OWASP, é BFF Plies HTTP Only Cookies, Place CSSP rigoroso. O token não deve existir no browser em nenhuma forma acessível ao JavaScript. O Token Mediator, com Service Worker, é uma alternativa válida quando BFF não é viável, mas com trade-offs significativos. Variáveis em memória, closures e stores não são alternativas seguras. São apenas uma falsa sensação de proteção que pode ser mais perigosa do que local storage, porque os desenvolvedores baixam a guarda. Depopé, tokens à prova de roubo.
O DPoP, Demonstration of Proof of Possession, FC 9449, é um mecanismo que vincula um token de acesso a um par de chaves criptográficas específico. Mesmo que o token seja interceptado, ele é inútil sem a chave privada correspondente. Como funciona? O fluxo é direto. O browser gera um par de chaves assimétrico usando a Web Crypto API, CryptoKey. Ao solicitar um token ao Authorization Server, o browser envia um proof JWT assinado com a chave privada. O Authorization Server vincula o Access Token à chave pública do browser. Em cada request subsequente, o browser envia o Access Token junto com um novo proof JWT assinado com a mesma chave privada. O API Gateway ou o Resource Server valida tanto o token quanto o proof. O resultado: se um atacante rouba o Access Token via XSS, ele não possui a chave privada, que é um CryptoKey não exportável armazenado no browser. Sem a chave privada, o atacante não consegue gerar proofs válidos e o servidor rejeita o token. Quando usar, DPoP brilha quando o BFF não é viável. Por exemplo, em mobile apps, SPAs sem back-end dedicado ou aplicações de terceiros que não controlam a infraestrutura de servidor. Nesses cenários, DPoP é a melhor proteção disponível contra token replay e roubo, pois adiciona uma camada de Proof of Possession que o Bearer Token simples não tem. Kong e Azure APM suportam políticas customizadas para validar DPoP Proofs, permitindo que o API Gateway rejeite tokens sem proof válido. Limitações: DPoP não é perfeito. A complexidade de implementação é maior que Bearer Tokens simples, e nem todos os Identity Providers suportam DPoP ainda. A chave privada, embora seja um CryptoKey não exportável, ainda está na memória do browser. Um ataque XSS sofisticado poderia, em teoria, usar a chave para gerar proofs, sem extraí-la, realizando requests autenticados em tempo real. Porém, isso é significativamente mais difícil do que simplesmente copiar um Bearer Token. Dica: DPoP não substitui BFF, mas é a melhor proteção disponível quando BFF não é uma opção. Se você pode usar BFF, use BFF. Se não pode, DPoP é o próximo nível de proteção, muito superior a Bearer Tokens simples. Dicas e boas práticas. Aqui está uma síntese das lições mais importantes deste artigo, consolidadas como referência rápida. Não use a API Gateway como orquestrador. O Gateway é uma camada fina de políticas e roteamento. Se tem lógica de negócio como chamar API A, depois API B, combinar resultados, isso pertence ao BFF ou a um serviço de orquestração dedicado. Gateway gordo vira monolito disfarçado. Centralize autenticação no gateway, não nos microservices. Cada microservice que reimplementa a validação de JWT é uma oportunidade de inconsistência e falha de segurança. O gateway valida uma vez, os serviços confiam no gateway, validando via MTLS que o request veio dele. Tokens no browser, taxa risco aceito, se sua SPA armazena JWT em local storage, session storage, cookies sem HTTP only ou variáveis em memória, aceite explicitamente o risco de XSS. Documente essa decisão arquitetural. Se o risco não é aceitável, migre para BFF com HTTP only cookies. CSP é sua primeira linha de defesa. Um Content Security Policy rigoroso, script SSRC Self sem unsafe inline, bloqueia a maioria dos vetores de XSS antes que eles possam executar. Implemente CSP antes de qualquer outra mitigação. Não adicione complexidade sem necessidade. BFF sozinho com NGINX, como Reverse Proxy, é suficiente para a maioria das equipes pequenas e médias. A API Gateway adiciona valor quando há escala, múltiplos consumers
ou requisitos enterprise de governança. Avalie honestamente se sua arquitetura precisa de cada peça. Short-lived tokens reduzem, não eliminam, o risco. Tokens com expiração de 1 ou 5 minutos limitam a janela de ataque, mas com automação, um atacante age em segundos. Combine short-lived tokens com DPoP, se sem BFF, ou Agated-Only Cookies com BFF para proteção efetiva. MTLS entre gateway e backends não é opcional. Sem MTLS, um atacante que descobre endpoints internos pode chamar microservices diretamente, bypassando todas as políticas do gateway. MTLS garante que somente o gateway é aceito como caller. Conclusão: o AP e Gateway é uma peça fundamental em qualquer arquitetura de microservices séria. Ele centraliza preocupações transversais, autenticação, rate limiting, observabilidade, versionamento de APIs, que sem um gateway seriam reimplementadas de forma inconsistente em cada serviço. Os projetos open source como Kong, AppSix, Tick, Kraken e Traefik oferecem opções maduras para cada perfil de equipe e cenário operacional. Mas segurança de tokens em uma SPA é um problema do browser, não da rede. O API Gateway valida tokens no servidor, e isso é importante, mas não resolve o fato de que um XSS comprometeu o runtime JavaScript no browser antes do request chegar ao gateway. O token em local storage é acessível. O token em session storage é acessível. O token numa closure ou Redux Store é acessível via monkey patch do FAT. O token num web worker precisa transitar pelo post message. Em todos os casos, XSS significa game over. A recomendação da WASP é clara. O token não deve existir no browser em nenhuma forma acessível ao JavaScript. BFF com HTTP-only cookies é a abordagem mais robusta. O BFF autêntica como Confidential Client, armazena tokens no servidor e envia apenas cookies de sessão HTTP-only para o browser. Para cenários onde BFF não é viável, DPoP, RFC 9449, adiciona Proof of Possession, que torna tokens roubados inúteis sem a chave privada. A API Gateway valida tokens. BFF protege tokens. Combinados são invencíveis. Se quiser colocar os conceitos em prática, o segundo artigo da série tem uma implementação completa com ASP.NET Core 8, Angular 16 Bats e Keycloak. E para os fundamentos de JWT, OAuth 2 e OpenID Connect que sustentam tudo isso, volte ao primeiro artigo. Esse foi o artigo API Gateway, a peça que falta na segurança da sua SP. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!